A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014, pela emissora. Pelo YouTube, o canal Viver _ Melhor, se inscreva, deixa seu like, sua opinião sempre importante para nós. Podem também acessar o YouTube, digitar o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite a você, Pedrosa, e a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Nós estamos mais uma vez juntos no programa O Espiritismo está no ar. Uma onda de amor e luz em seu rádio. Vamos estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. Bem, meus irmãos, vamos falar sobre o cantor e a canção. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675. Temos também o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Compreendamos que as nossas telas de serviço se modificam de maneira constante e atendemos às transformações da existência com espírito de aceitação e serenidade. Para isso, é preciso estejamos vivendo prontos a servir como e onde estivermos, reconhecendo que Deus, pelo mecanismo das circunstâncias, nos oferece invariavelmente todos os recursos de que necessitamos e, quanto ao que possamos receber, Ele nos dá sempre o melhor. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre o cantor e a canção. O luar de Nizam bordava a paisagem com pingentes de prata e uma aragem fresca varria a noite silenciosa. Mês de Nissan, primeiro mês do calendário judaico, muitos não sabem, fica entre março e abril. Emudecera Jesus a celeste canção, sua oração sacerdotal. Demorava-se no quadrado da sala as modulações musicais da sua voz. A hora chegara, a hora para o qual viera. Há pouco, cingira-se com uma toalha e exemplificara a culminante lição da humildade, lavando os pés dos discípulos. O Filho do Homem fazia-se o menor de todos para ensinar mais uma vez a grandeza sublime do amor, a razão da sua vinda ao seio dos homens. As emoções estalavam lágrimas nos olhos dos companheiros, lágrimas que não se atreviam a correr. Todos estavam com o espírito e o coração túmidos de expectativas e angustiantes de expectativas. Aquela fora uma ceia de despedida. Então Jesus já sabia do que iria acontecer. Antes já tinha se transfigurado para Pedro, Tiago e João, depois lavou os pés dos discípulos e fazia ali a última ceia junto dos seus seguidores mais fiéis, que era o seu colégio apostólico. Viveram quase 3 anos com ele e todavia não o conheceram devidamente, mas se agigantara naqueles últimos dias, especialmente a partir do momento em que, montado no jumento, ele varara a porta dourada, entrando na cidade. As homenagens com que o receberam
muitos que ali aglutinaram pareciam entristecê-lo. Agora sua canção se erguia e morria nas lembranças de todos, a inovidável oração sacerdotal que ele proferira após a ceia pascal, a derradeira daquele ciclo. Despedira-se dos companheiros há poucos minutos e logo depois falara ao Pai em sublime solóquio e, não obstante a presença deles: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a humanidade, a fim de que ele concede vida eterna a todos aqueles que tu lhes tens dado. A vida eterna, porém, é esta: que conheçam a ti, único verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, aquele que enviastes. Eu te glorifiquei na terra, cumprindo a obra que me tens dado para fazer. Agora glorifica-me, tu, Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Por isso que Jesus, certa feita, diz que antes de Abraão eu sou, ou seja, ele é o construtor aqui do nosso globo. Silenciou momentaneamente, asserenavam-se todas as ânsias na sala aromatizada, iluminada por lâmpadas resinosas. Estava diáfano, envolto por uma beleza extraterrena. Então continuou: manifestei o teu nome aos homens, eram teus, me destes, agora sabem. Eu rogo por eles, não pelo mundo, mas, Senhor, por eles. Jesus sempre intercedeu por nós junto ao Pai, não? Naquele momento, e continua: neles sou glorificado, não estarei mais no mundo, e eles, porém, sim. Pai Santo, guarda-os no teu nome. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, protegia-os, e nenhum deles perdeu. Vou agora para ti. Tenho-lhe dado a tua palavra, e o mundo as aborreceu, porque eles não são do mundo, como eu não o sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Então Jesus não pediu a Deus que não os penalizasse com obras difíceis, né? Como ele mesmo disse, que enviarei minhas ovelhas aos lobos, mas que os guarde do mal. Santifica-os na verdade, assim como me enviaste, também eu vos enviarei. Por amor deles me sacrifico, para que eles também em mim mesmo sejam santificados em verdade. Uma pausa lenificadora coroou a sublime canção, e os lábios do divino cantor silenciaram. Jamais se voltaria a ouvir tão nobre oração, poema. Os discípulos aproximaram-se. Judas, que estava atormentado, não pôde reter o pranto. As duas naturezas em conflito, o homem profundamente infeliz e o espírito necessitado, entrechocavam-se naquele instante que nunca mais se voltaria a repetir. Os claros olhos de João bordavam-se de pérolas e se liquefazem, brilhantes no tremolizir das chamas crepitantes nas lâmpadas. Cada um repassava mentalmente todo o tempo que convivera ao seu lado. Então eles faziam uma reflexão, né, do período que estavam juntos. A melodia da voz voltou ao murmúrio doce que penetrava aos ouvidos atentos, se fixavam indelevelmente nos espíritos. Não rogo somente por estes, para que sejamos todos um em ti. E eu lhes tenho dado a glória, para que o mundo conheça que me enviaste e que tu os amastes, como também a mim me amaste. E Jesus continua na sua belíssima explanação. Pai, quero que onde estou estejam comigo os que tens dado, a fim de verem a minha glória que me deste, pois que me amas antes que o mundo fosse fundado. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço, e eles sabem que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o farei conhecer a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles. A sala voltou a mergulhar em silêncio. Laternim quadrado pendente continuava derramando claridade. Ao fundo, o pequeno jardim enluarado e as velhas latadas pelos muros antigos, resguardadas pelos ciprestes altaneiros, balbuciantes, murmurejantes ao vento fresco. O dia pascal começou às 17h30,
quando se apagavam os últimos raios de sol naquele abril. Como falamos agora há pouco, né? Nissan é o primeiro mês do calendário judaico, entre março e abril. Então, para nós, já estava no início de abril. Lavai os pés uns dos outros, dissera após ter lavado os pés dos companheiros. Eles talvez não hajam compreendido naquele momento toda a magnificência da lição, que se objetivava a destroçar em definitivo os liames do orgulho, as couraças resistentes da vaidade, da ambição, da inveja, do despeito, para que se irmanassem vivendo num só sentimento de pura fraternidade. Os dominadores fazem-se reis das nações, voltar a dizer, mas vós não os imiteis, que o maior dentre vós seja o menor, o último, e que o que governa seja igual àqueles que servem. Então Jesus sempre nos deu exemplos de simplicidade e também ensinou-nos a ser simples e humildes, principalmente na hora de orarmos a Deus, nosso Pai. A sala tornara-se quase totalmente escura e os pequenos candelabros foram acesos, derramando profusão de luz. Logo viera a ceia. A luz que agora brilha tem outra origem, vem do alto. Chegara a hora de abandonar o cenáculo acolhedor e demandar o Monte das Oliveiras. Fazia-se culminante o instante. Pequena era a distância a percorrer, relativamente pequena, todavia grande. Disseram no seu canto que chegara a hora da luta para a qual viera, e também em seguida chegaram as dores para eles, os apóstolos da sua mensagem, elucidando que uma espada teria maior utilidade do que um manto. Os companheiros, porém, sempre acostumados aos raciocínios imediatos, interpretaram erradamente a figuração, gerando neles um arremedo de coragem. Mostraram-lhe as armas. Temos 2 espadas, disseram. É quanto basta, respondera. E o semblante fez-se-lhe mais tristonho. Ele vivera pelo amor e chegava ao instante de culminar o messianato dando a vida. Os companheiros, todavia, pensavam em defender a vida, tomando nas mãos outras vidas. Começaram a marcha. A luz esplendia e a cidade dormia. Podiam-se ver os bairros diversos, olhados do alto. Aqui, o palácio dos sumos sacerdotes. Para a esquerda, o de Herodes, próximo aos monumentais jardins do Garebe. Desafiadora, em frente, além das manchas de sombras do Tiropeon, quase ao pé do templo, como a vigiá-lo, a Torre Antônia, representativa de vergonha de Israel, a Torre de Davi e mais além o Gólgota, árido e triste na distância da noite. Judas não estava com eles naquele momento. Fora-se, não poderiam atravessar a cidade àquela hora vencendo o monte, o Tiropeon, a velha esplanada e sair pela Porta Dourada. Somente os sacerdotes entravam no lugar santo. Desceram, pois, à parte baixa, contornando as muralhas e atingindo o vale estreito onde corria o Cédron, cujas águas escuras fizeram-no granjear o nome que significa em hebraico negro ou sujo. Buscavam o Getsêmani, ou engenho do azeite. Sentai-vos aqui, solicitou o amigo divino, enquanto eu me retiro para orar. Vós também orai, para não sucumbirdes à tentação. E tomando a Pedro e os filhos de Zebedeu, Tiago e João, afastou-se. A minha alma está numa tristeza mortal. Orai e vigiai. A voz estava sufocada, começava a agonia. Arrojado na direção do Altíssimo, experimentou companhia. A soledade era união com o Pai. Voltou aos companheiros por 3 vezes e 3 vezes os surpreendeu a dormir. Dormis? Não pudeste vigiar sequer 1 hora? Orai e vigiai. A noite sorri, pirilampos estelares, e parece que mergulhava tudo em rutilações do silêncio. Respiravam as ânsias da paisagem, levemente perfumada. Ele mergulhou novamente na divindade. A agonia, a dor produzida pela ingratidão dos comensais do seu amor, feriram-no fundamente, e ele buscava o abismo do Pai. A angústia esfacelava-o. Ele sabia, conhecia o mundo e suas maquinações. Tinha segurança do que fizera Judas, o amigo inditoso. Ergueu-se pela última vez e falou aos companheiros invigilantes.
Dorme agora e descansai. Basta, é chegada a hora. O filho do homem está sendo traído nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamo-nos, pois se aproxima aquele que me trai. Hora perturbadora aquela. A noite estava fria e ele tivera a sua máxima agonia. Ainda porejava no seu rosto o suor, hematidrose, sanguinolento, pastoso e frio. O semblante estava marmóreo. Agora é tarde demais, balbuciou, e a voz parecia uma melodia triste, chorando na intimidade dos ouvidos. Tarde demais. As duas últimas palavras assinalariam a fogo a memória dos companheiros combalidos e fracos que se fariam fortes que eram de espírito. Inaugurava-se o programa dos sacrifícios pela verdade. A partir de então, o caminho do Gólgota estaria assinalado para o futuro e marcado por calhaus, pedrouços e espinhos. Logo após, entre as oliveiras, portando varapaus, o ridículo exército de mercenários enviado pelos dominadores enganados da terra encontrou Judas, que então marchou para identificá-lo. Acenderam-se lanternas e, não obstante, a treva era geral. Carregavam lâmpadas e se consumiu em sombras. O traidor acercou-se e beijou-lhe a face. O amigo era entregue pelo amigo. A amizade crucificava a afeição e o amor. No plenilúnio de Nissan, na noite varrida por ventos perfumados e frios, o Rei Celeste foi conduzido sem qualquer reação ao cárcere e logo depois crucificado. Diariamente, à sua volta, renovavam-se os grupos ávidos do seu socorro. A mensagem da esperança, alcançando as fronteiras das almas, inebriava-as, derramando-se abundantemente pelos demais corações que se contagiavam da sua empolgante realidade. Jamais Israel vira ou escutara alguém igual a ele. Os sofredores recebiam de suas mãos as mais vantajosas cotas de auxílio e os deserdados enriqueciam-se de alegria do primeiro encontro com as suas palavras. Nele tudo transpirava amor. Das aldeias e cidades, dos arredores do lago e das terras distantes, chegavam os grupos que se adensavam em multidões expressivas para ouvi-lo, sentir a grandeza dos seus ensinos, fruir as concessões das suas dadivosas mãos. Nunca se cansava de ensinar, nem se descoroçoava jamais ante a impertinência ou a rebeldia dos infelizes. Compreendia-os por conhecer o ácido sabor do sofrimento que os infelicitava e por compreender-lhes a dor decorrente da pesada canga a constranger-lhe os corpos cansados e os espíritos aflitos. Alongava-se a todos como abençoada fímbria de luz, na pesada sombra a clarear os roteiros, e fazia-se a barca de segurança para que os náufragos do mar das paixões atingissem as praias da paz ou os postos da segurança. A primavera e o verão ensejavam-lhe naqueles 2 últimos anos a apresentação rutilante da sua mensagem, e mesmo quando os ventos outonais sopravam pronunciando o frio, ele prosseguia ajudando os discípulos amados para aproveitar o tempo que urgia por não ser ele deste mundo. À sombra da árvore veneranda no entardecer, enquanto a amena atmosfera se faz transparente, facultando a visão do céu límpido, azul alaranjado, ele, ao lado dos discípulos, alongou os olhos por sobre a multidão, e eram tantos os que ali estavam, que se poderiam atropelar uns aos outros. Filhos da terra e estrangeiros, da além Jordão e da Decápole, de Tiro e Sidom, daquelas aldeias romanescas e simples que ele se acostumara a amar, eram aquelas criaturas, junto àqueles das margens das águas, que com ele conviviam, sentira a grandeza da humildade dos simples e a nobreza da fidelidade dos humildes. Nas suas mãos encontrava o grão e o pão, o fruto seco e a água pura, a compreensão e a ternura. As gentes nascidas na dor compreendiam-no, sim, e ele os amava. Ali estavam todos os elementos constitutivos da melodia dos sofrimentos humanos, mutilados em permanente exibição das deformidades e miseráveis sonhadores da esperança.
aqueles rostos sulcados pela dor e curtidos pelo sol, aqueles olhos sem luminosidade que as desilusões quase apagaram de todo, acendiam-se, porém, expectantes, aguardando. Ao longe, o mar explodindo rendas nas praias tranquilas e bordando de espumas alvas os seixos e pedregulhos negros, os distantes coroados de sol poente e o verde marrom da gramínea teimosa em que madressilvas, como pingentes azuis, bordam o tapete do solo. Ele amava tudo aquilo. O mar era o seu espelho, a refletir a face do dia e da noite. O rio, o alaúde, em que suas mãos movimentavam sons nas longas cordas das correntezas cantantes. As elevações tornavam-se tribunas nobres, donde sua voz se espraiava na direção dos homens. Os desertos em que se refugiava para estar a sós e orar eram preferidos, e os painéis verde e brancos dos bosques e dos casarios era a pintura comovedora na tela da natureza. Nublaram-se-lhe os olhos e pela tênue cortina de lágrimas ele pareceu ver o futuro, no qual aqueles que ali estavam se apresentariam, nascendo e renascendo, vivendo e sofrendo, até conseguirem a paz da consciência e a plenitude do coração em harmonia, sintonizados com as leis do estatuto divino. Profundamente apiedado das mazelas humanas, envolveu todas aquelas criaturas na ternura indimensional do seu amor e começou a falar: alegrai-vos na dor e não vos desespereis, participais desde hoje do reino de Deus, e os tempos continuarão a correr, cantando músicas de júbilo em vossas almas, se perseverardes fiéis até o fim. Todos que vos buscaram antes prometiam quimeras e acenavam triunfos que o túmulo apaga, deixando em cinza ou lama os tecidos custosos e enferrujados, sem valor os tesouros da ficção. Marcham e passam sorridentes os dominadores da terra, guindados a postos, nos quais padecem a alucinação da loucura, que os vence e preferem ignorar. Prometem a terra e são submetidos a ela, desaparecendo nos seus carros de ouro, sem deixarem saudades, porque são substituídos por outros títeres e por todos logo esquecidos. Ameaçam e atemorizam os de coração simples, perseguem os fracos, porque sofrem fraquezas que os desgraçam e se fazem acompanhar de outros famanazes, quais abutres reunidos, que em última instância irão devorar o mesmo cadáver em disputa infeliz. Os ouvidos aguçados da multidão recebem as palavras quais moedas de luz, para serem entesouradas nos cofres do coração ansioso. A natureza canta silêncios em derredor. Ele prosseguiu: quem desejar ser digno de mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não temais aqueles que apenas matam os corpos e nada mais podem fazer, eles também morrerão. Temei, respeitai aquele que depois da morte tem poder de restituir a vida, oferecendo paz ou dor. Se me amardes, tomai a vossa cruz e renunciai às vãs utopias, vindo em seguida. Construí a nova conduta do amor e da verdade. Tudo pelo Pai é sabido, mesmo as coisas mais insignificantes ele conhece. Tem contado os fios dos vossos cabelos. Acautelai-vos da hipocrisia, que é a arma dos covardes. Sede verdadeiros e mantende limpos os corações. Aqueles que me confessarem diante dos homens, também eu os anunciarei a meu Pai. Nada digais em segredo contra alguém, pois que isto que seja dito em silêncio será apregoado aos brados. Evitai manter duas condutas, a que os homens podem e aquela que não podem saber. Nada, pois, façais escondido, porquanto tudo se torna revelado e permanece conhecido. A mentira é a medida do mentiroso, como a presunção é a dimensão do ignorante. Levantai a cabeça reta, mas sede simples de alma e humilde de sentimento. Engendrai a simpatia entre todos e fomentai a cordialidade. O homem
Isolacionista é espírito enfermo. Manter cortesia com os que são corteses é retribuir a medida do que se recebe. Os meus seguidores aprendem a ter alegria interior para os momentos difíceis e se acostumam ao prazer de servir em nome do amor. Preservai-vos do fermento da maledicência, as más palavras, as palavras azedas, as palavras rudes, corrompem o espírito e corroem a vida, turbando a consciência. Sai da amargura e livrai-vos das suspeitas. Os espíritos imundos se comprazem na inspiração dos pensamentos vulgares e se nutrem dos conúbios deprimentes. Em toda circunstância, buscai a prece e, vigiando, servi. Não procureis, porém, fazer tudo. Sedes grandes nas tarefas insignificantes e tornai-vos pequenos nas grandes realizações. Eis como provar a integridade no bem. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. A escola adequada. Nosso planeta passa por um período muito significativo. Trata-se do ápice de um nível evolutivo e do início de outro. Conforme os ditos populares, estamos vivendo o fim dos tempos. O próprio Mestre Jesus a ele se referiu, falando de um período de intensas aflições, de terremotos, fome, guerras, transtornos de variada ordem. Trata-se do fim de um ciclo de angústias, preparando as bases de outro degrau evolutivo. Mas a vida no planeta não vai cessar, nem a humanidade se extinguirá. Vivemos a transição da fase de planeta de provas e expiações para a de regeneração e paz. Em decorrência dessa transição, muitos fenômenos angustiantes chamam a atenção. São terremotos, tsunamis, enchentes, desmoronamentos e tragédias, as mais diversas. Por outro lado, também observamos ocorrências não menos interessantes. São os espetáculos da solidariedade, quando incontáveis mãos se movimentam para socorrer quem sofre. Regimes totalitários são postos em xeque por ideais e movimentos democráticos. A evolução da informática e a troca de dados tornam mais difícil a criminalidade anônima e impune. São tempos novos. Neles, nossos valores são colocados em teste. É necessário definir-se. Podemos decidir viver de forma digna e fraterna ou optarmos por levar vantagem com a instabilidade temporária. Nessa definição de rumos, cada um de nós traça o seu destino. Em seu anúncio desses tempos, também afirmou Jesus que eles seriam abreviados graças aos escolhidos, ou seja, graças àqueles que desejarmos aderir à nova ordem planetária. Porque na Terra, em breve, devem cessar os espetáculos da dor mais atroz. O ambiente terrestre se tornará regenerador e pacífico. Os mundos funcionam como escolas, nas quais os espíritos são matriculados pela divindade. Variam grandemente em suas características. Alguns se assemelham a hospitais e a penitenciárias. Neles encarnam os doentes da alma, portadores de incontáveis vícios. Orgulhosos, cruéis, preguiçosos e espertos compõem a maioria dos seus habitantes. Evidentemente, há os que têm sucesso em suas lutas íntimas e não se acomodam a esse quadro. Embora com dificuldade, seu viver é digno. Também há os missionários do amor divino que ali estão na qualidade de professores do bem infinito. E existem ainda mundos destinados à tranquila maturação das virtudes. Ser eleito para a paz ou para os duros embates depende da nossa própria realidade íntima. Neste momento, cada homem define o seu futuro. Na Terra, só deverão continuar a renascer os dispostos ao trabalho e à vivência do bem. Dessa maneira, se apreciamos levar vantagem em tudo e ficamos indiferentes ante a dor alheia, nela não encontraremos mais os recursos adequados à nossa evolução. Isso porque sensibilidades embotadas necessitam ser trabalhadas por grandes dores.
O ser endurecido renascerá em mundos mais primitivos, a fim de ter as lições adequadas à melhoria do seu caráter. Convém refletirmos sobre essa transformação do planeta e definirmos o próprio futuro. A advertência do Cristo é a de que os mansos herdarão a terra. Pensemos a respeito. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos, em Cristo, não é o desejo que pede, mas o amor que dá, que nos sintoniza com o Pai. Também não é a obediência em si que eleva, mas o saber como e a quem obedecer. Devemos obedecer a Deus, nosso Pai, a espiritualidade amiga e principalmente Jesus, que é o nosso roteiro de vida. É nele que sempre nos inspiramos para chegarmos ao Pai, como Ele mesmo disse, no seu caminho, verdade e a vida. É o caminho pelo qual devemos percorrer sempre. E que Ele nos abençoe. Graças a Deus. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Obrigado, Pedrosa, pela participação no programa de hoje. Estaremos juntos novamente em outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia. Tenham todos uma boa noite, muita paz, que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior. Nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno no Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.